Luiz Felipe, todo mundo chamando isso de um primeiro passo, né? A primeira fase deste acordo, que era a soltura dos reféns. Israel também liberou terroristas, né? Que eram prisioneiros, um número até muito maior, a gente vai detalhar isso mais para frente. Mas um momento histórico e o Trump também está sabendo explorar bem esse momento, né? Trazer para ele, afinal de contas, ele tem muito mérito para chegar nesse ponto. Não tenha dúvida. Agora vamos só lembrar que vários acordos de paz nessa linha já foram estabelecidos em diferentes momentos na história dos últimos 50 anos, 50, 60 anos. O que é diferente hoje? O diferencial hoje é que a região, os governos mais institucionalizados da região querem a paz. A Jordânia quer a paz, a Arábia Saudita quer a paz, os Emirados Árabes quer a paz, o Egito quer a paz. Pode ser que ainda existem parcelas de movimentos islâmicos mais radicais dentro de todos esses países que eu mencionei. No entanto, os regimes, eles querem a paz, estão visando a paz e já estão nessa toada de paz há muito tempo. Antes isso não acontecia. Antes isso não acontecia. Você tinha o Egito como sendo um grande protagonista aí de confrontos. A própria Jordânia também foi usada de plataforma. Você tinha a própria Síria, que estava ali numa condição também belicosa com Israel durante muito tempo. Agora tudo isso está... E o que mudou? Por que agora eles querem? A Síria foi neutralizada, virou um estado fracassado, né? O Egito, a Arábia Saudita e Jordânia, Emirados Árabes, o que eles pensam? É muito melhor eles projetarem o futuro com paz do que você olhar para trás e sempre estar reerguendo essas cisões, porque os regimes agora estão olhando para o futuro e estão vendo do que nós vamos fazer das nossas economias, considerando que o petróleo não está aí para sempre, existe todo um movimento anti-petróleo muito grande no Ocidente. E se por acaso acabar o petróleo, o consumo cair, o que acontece com essas regiões se elas não desenvolverem outros meios de você atrair gente para fazer comércio, para instalar? Então eles estão vendo que não podem mais sustentar isso e, de fato, de sustentabilidade, é muito caro você sustentar uma força bélica operacional constante como Israel sustenta, como os Estados Unidos sustenta. E esses países, a gente não tem como chegar e fechar esse gap de tecnologia e de força empregada. Então é isso que acontece. Agora, tem regiões ainda que são desestabilizadoras, né? Gaza tinha ali o núcleo do Hamas, pode ser que isso venha a se extinguir com esse plano de paz, mas ainda tem lá o Iêmen, né? Tem ainda algumas parcelas de países que são desestabilizadores na região e que são países extremamente pobres, que não têm o benefício de terem regimes mais institucionalizados como esse que eu mencionei e que estão na mão de interferência e subversão de Rússia, Irã, China. Então isso acontece. Ainda podem vir aí a querer desestabilizar a região. Agora, do ponto de vista desses grandes jogadores que, de fato, contribuem com essa paz regional, eles hoje estão do lado da paz. Então, eu acho que essa é a novidade. Agora, com relação a todos esses acordos de paz com Israel, só o tempo vai dizer. Olhando para trás, não temos boas notícias. Agora, olhando para frente dentro desse conjunto que é novidade, temos que ser mais otimistas. Muito bem, o acordo envolveu, além dos Estados Unidos, né, na mediação tivemos o Egito, Catar e Turquia. Talvez aí a diferença, como o Luiz pontuou, em relação a outros acordos. O Hamas ainda mantinha 48 dos 251 sequestrados desde aquele ataque em 2023. 20 deles vivos, 28 os corpos, né, desses eventos que foram mortos, e existe também agora o compromisso da devolução dos corpos. Eu vi até algumas imagens um pouco antes da gente começar aqui o programa, que estariam já a caminho, não sei se todos, mas vamos aguardar as próximas horas para ver se realmente se confirmam essas devoluções aí do total, né, dos 48 reféns. Os 20 que estavam com vida já estão de volta. Temos até uma imagem aí com a foto deles, que a gente pode ir colocando também alguns vídeos do pessoal chegando, se reencontrando com suas famílias. Foi muito emocionante ao longo do dia esse reencontro dos sobreviventes. Vamos ver o que disse também o Trump a respeito aí do fim dessa era de terror no Oriente Médio. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God.
It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. Ô, Jean Turco, a gente sabe que o Trump gosta ali, né, de enaltecer os feitos que ele consegue concluir. É um grande feito, a gente tem que esperar aí os próximos passos para ver se realmente a coisa vai se manter. Mas tem muita gente que falava até outro dia que precisamos acabar com a guerra, mas quando vê que foi o Trump que conseguiu, parece que não está muito feliz também, né? Como é que você tem acompanhado as reações para esse anúncio no dia de hoje? Totalmente, é exatamente isso. Hoje mesmo eu vi um áudio um vídeo que foi bastante revelador da Globo. Durante o discurso de Trump, uma jornalista fez uma exclamação assim, nossa, algo assim. Eles realmente não estão gostando que até siglado a paz tenha sido Trump. Mas assim, isso simplesmente mostra que a política é puro tribalismo. Mas indo ao mérito da questão, Renato, é o seguinte, é realmente um dia muito importante. Eu considero assim uma posição otimista, cautelosa, porque exatamente isso, é um dia importante, voltaram para casa 200 reféns civis inocentes e pode ser uma etapa de um processo de paz que dure mais tempo, todo mundo espera isso, mas infelizmente aquela região é uma região de muitos conflitos, onde vários cessares-fogos e acordos de paz fracassaram, foram traídos ao longo do tempo, né? O último, os acordos de Abrão no precedente governo Trump. E antes ainda, os acordos de paz de Oslo, por exemplo. Então, infelizmente, a situação é sempre muito complicada. Pode ser que vingue uma paz por alguns tempos, por alguns anos, e depois volte a ter alguns conflitos. Eu vejo aqui algumas questões especialmente complicadas. Primeiro, este cessar-fogo envolve 20 pontos. Formalmente, ambas as partes concordaram, mas o ponto do desarmamento de Hamas e que Hamas não participe da vida política da faixa de Gaza, não sei quanto vai ser respeitado. A meu ver é ilusório pensar que de um dia para outro, num segundo, Hamas vai desaparecer, vai aceitar isso e vai se desarmar. Alguns porta-vozes de Hamas, inclusive, nesses dias já falaram isso, que eles não vão se desarmar. Em segundo lugar, aquela região chamada de buffer zone, uma zona travesseiro chamada, ou seja, Israel vai criar dentro do território da faixa de Gaza um território, uma faixa que é chamada de buffer zone, zona travesseiro, para evitar ataques terroristas tipo aquele do 7 de outubro. Num primeiro momento vai ser isso, vai acontecer, mas evidentemente mais cedo ou mais tarde a autoridade palestinesa vai pedir para que essa área seja devolvida para a faixa de Gaza, para a Palestina. Então, isso também pode representar um problema. Agora, qual é a chave de tudo ali? Sabemos que os atores envolvidos não são só Israel e Palestina, mas a chave da região é o Irã. A maioria dos países quer a paz, quer relações pacíficas com Israel. Isso já foi evidenciado, repito, nos acordos de Abrão em 2016, mas o país que é mais contra e quer a aniquilação de Israel do mapa é Irã. O Irã que financia Hamas, Hezbollah, Houthi, etc. Então, vejam que este acordo de paz não é um caso que veio depois do bombardeio de Israel, de Irã, das bases militares, e parece, né, que aí, claro, são notícias de bastidores, mas pode ter tido a seguinte troca. Netanyahu concordou em fazer um cessar-fogo, um acordo de paz, mas poderia ter pedido a Trump ou ao Pentágono, ao Deep State americano, para acabar com o projeto nuclear do Irã, em troca, porque sabe que um acordo de paz com o Irã ainda potente, afinal, não vai vingar por muito tempo. Então pode ter tido essa troca. Destruir o programa nuclear do Irã em troca do cessar-fogo, acordo de paz.